A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar a pregação de domingo passado, domingo pela manhã, onde nós estamos falando com o tema Graça de Deus. Nós sabemos que é uma das doutrinas, ou a doutrina central do cristianismo, e eu escolhi um texto que vai fazer uma abordagem direta. Nós temos vários textos que falam sobre a graça de Deus, mas eu creio que esse em Tito 2, do 11 ao 15, dá para abrir a nossa mente. Eu, no domingo passado, falei no verso 11 e 12, eu vou só relembrar o que eu disse e nós vamos continuar o 13, o 14 e o 15. Tito, capítulo 2, versículos do 11 a o 15. Eu gostaria de ler e que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: Tito, a epístola de Paulo, Tito 2, do 11 até o 15, com o tema A Graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E ele finaliza no versículo 15. Ensine estas coisas, também exorte e repreendam com toda autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Vamos orar novamente por iluminação e compreensão, para que Deus abra a nossa mente, para que nós possamos entender a sua palavra nesta manhã de domingo. Te agradecemos, Senhor, por toda essa primeira parte, ó Deus, pela tua maravilhosa graça em nossas vidas, ó Deus, que o Senhor derramou abundantemente. E te pedimos, ó Deus, através dela, a iluminação do céu, do alto, do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender o texto, ó Deus, que nós lemos nesta manhã e que vai ser, ó Deus, pregado, mas principalmente que possa ser aplicado nos nossos corações. A tua igreja com os ouvidos sensíveis, com a mente aberta, ó Deus, e com o coração quebrantado e contrito para ouvir a tua palavra. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Só para a gente relembrar, no verso 11 aqui, a gente vai ver, o primeiro ponto é a origem da graça, né? A origem da graça. De onde vem a graça? Olha o que é que ele diz aí, logo no verso 11, tá? Verso 11 ele diz, ó, porque a graça de Deus. Então a origem da graça, a graça vem de quem? De Deus, a graça de Deus. A origem da graça está em Deus. Então a origem tem um nome, o nome dele é Deus. Mas a gente vai perceber que a graça de Deus, ela se torna completamente visível na obra e na pessoa de Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós, a sua vinda, né, como ele veio humildemente, nasceu numa manjedoura, cresceu, aos 12 anos já estava debatendo com os doutores da lei, logo em seguida começou o seu ministério, pregando o reino de Deus com as suas graciosas palavras, os seus atos movidos de compaixão, piedade e amor. Então a graça de Deus, ela se manifesta visivelmente na pessoa de Cristo. Por quê? Porque o próprio Deus desceu do céu, se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós.
Então, o segundo lugar, a natureza da graça. A graça de Deus, qual a natureza dela? O que ela vai fazer? Ela se manifestou trazendo salvação. Então, a graça de Deus, o principal motivo dela é esse. A manifestação da graça. Se manifesta em nossos corações para quê, pastor? Para trazer salvação. E o próprio Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo, vai dizer que o Evangelho raiou, brilhou nos nossos corações. E essa graça foi manifestada sobre as nossas vidas, trazendo salvação. Então, primeiro, a origem da graça vem de Deus. E o segundo, qual a natureza da graça? O que é que a natureza vai causar em nossas vidas? Resposta, salvação. Meus irmãos, lembrando sempre, não merecemos. A graça é um favor imerecido. Não merecemos, mas mesmo assim Deus nos dá graciosamente. Por isso que não é por acaso que Deus, a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos 66 livros inspirados por Deus, tem 365 vezes a palavra não temas. Não temas. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus, o salmista vai dizer, que é melhor do que a vida, porque a vida terrena vai passar e a graça de Deus vai nos dar a vida eterna. A graça de Deus, ela é perfeita. A graça irresistível de Deus, porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior para nos salvar, nos purificar e nos santificar. É isso que a graça de Deus faz. Pastor, para todos, ele se manifesta aqui, mas o apóstolo Paulo está dizendo para todos. Aí a gente pega os outros versículos complementares. Tá? Todos aqui é todos os cantos, em todos os lugares. Não é universalismo. Todos não vão ser salvos, em todos os lugares. E é fácil de resolver, né? É só ir para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está resolvido. Não é universalismo, é em todos os cantos e para todos aquele que nele crê. E no versículo 12, ele vai mostrar um ponto singular que a gente falou também, que a graça de Deus, ela nos ensina. Capítulo 12, ele diz assim, e ela nos educa. Então, a graça de Deus nos ensina, ela nos educa. A graça de Deus, ela vai trazer educação, vai nos educar. Para quê, pastor? Qual o principal ponto da graça de Deus nos ensinar, nos educar? Ela vai nos educar para quê? Para que nós possamos, preste bem atenção, não perca o foco não. O foco é aqui. A graça de Deus vai nos ensinar, vai nos educar. Para quê? Para que nós possamos renunciar o pecado. Não viver na prática do pecado. A graça de Deus nunca foi permissiva. Nunca foi permissiva, não. Mas a graça de Deus, ela é transformadora. Ela transforma de dentro para fora, de dentro para fora. Ela nos equipa, ela nos educa. A palavra aqui é educar, ensinar, equipar. Para quê, pastor? Para que nós possamos abandonar os pecados de estimação. Por isso que Paulo, quando vai servir a ceia, ele pede para que o homem examine a si mesmo. Então a graça de Deus nos educa para isso, para que nós venhamos renunciar o que não agrada a Ele. Como é que nós fazemos isso, pastor? Confiando na graça de Deus, para que nós venhamos renunciar, pastor, às nossas paixões, os nossos desejos, as concupiscências da carne, as concupiscências que ainda penetram em nossos corações, aquelas raízes que ainda estão entrelaçadas no nosso coração. A graça de Deus nos educa para isso, para que nós venhamos abandonar a nossa inclinação pecaminosa, para que nós venhamos quebrantar o nosso coração. É isso que a graça de Deus faz.
Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: a perversão, o homem que vive no pecado, a perversão é filha da impiedade. E os desejos pecaminosos são filhos da corrupção de um coração pecaminoso. Por isso que a graça de Deus nos educa. Educa para que nós possamos combater quem, pastor? Nós mesmos. Os nossos corações, que ainda há inclinações. Porque às vezes nós estamos olhando uma trave, um cisco, e tem uma trave no nosso olho. As paixões mundanas decorrem de um não relacionamento com Deus, de um relacionamento errado com Deus. A pergunta que fica é: o que nós temos que mudar nessa manhã? O que nós temos que consertar nessa manhã? O que é que nós temos que consertar nas nossas vidas? O que é que nós temos que consertar? O que é que nós temos que mudar? Como nós devemos viver a partir de agora? O apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Vai nos mostrar aqui 3 formas de vivermos aqui na terra. Primeiro, de forma sensata. Segundo, de forma justa. Terceiro, de forma piedosa. É assim que nós temos que viver. Agora, ele fala sobre como Deus nos educa para que nós venhamos o quê? Praticar. Como é que eu pratico? Está aí. Vivendo de forma sensata, vivendo de forma justa e vivendo de forma piedosa. É isso que ele quer. É isso que ele quer nos educar nisso. Ele quer nos educar para que nós venhamos abandonar as nossas inclinações, as nossas paixões e mostrar que a salvação, através da graça, vai trazer uma atitude em nossos corações que tem que haver mudança. E começa nos pequenos pontos. Eu tenho que cultivar bons hábitos no meu coração. Porque se eu não cultivo bons hábitos numa vida cristã, pode ter certeza que o mundo vai me levar. As águas das chuvas que estão caindo aí vão nos levar. E nós vamos cair em fossas. Nós vamos cair em esgotos profundos. Porque eu tenho que cultivar o que é bom. Leitura da palavra, serviço ao próximo, comunhão, unidade, vida com Deus. Discipulado. Tem pessoas que não querem passar pelo discipulado. E educar tem tudo a ver com discipulado. O discipulado nunca foi e nunca será um peso. Nunca foi e nunca será um peso. Não é um peso. Ele nos educa para que nós possamos ser discipulados continuamente. Mas a primeira forma de viver é de forma sensata. Está aí no finalzinho, de forma sensata. Nós temos que ter prudência. Sensata no grego é isso, prudência, no falar, no andar, no apontar. E não apontar, ir primeiro até o irmão e não apontar. Prudência. A prudência vai trazer o quê? Autocontrole. A prudência vai trazer o quê, pastor? Domínio próprio. A prudência vai trazer o quê, pastor? Uma vida dominada completamente pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender e saber que palavras soltas ao vento são como flechas. Elas não voltam mais. E o insensato fala o que não deve. E machuca as pessoas com palavras. E nós temos que viver de forma sensata, uma vida de moderação. Isso não é aceitação do que é errado, não, porque nós não podemos ao mesmo tempo colocar as coisas para debaixo do tapete. Uma coisa que tem que ser resolvida hoje é hoje. O sol não pode se pôr, porque senão vai virar raiz, e quando as raízes crescem, é igual a uma planta, para você arrancar dá trabalho. Tem esses pés de ninhos aí, teve um irmão lá do Moraes que foi arrancar ele, aí arrancar com um trator, botou uma corda e foi arrancar com um trator. Adivinha o que veio junto com a raiz? O muro dele todinho. Um muro dele todinho. Se não resolver logo o que tem que resolver de forma sensata, com autocontrole e domínio, vai virar raízes profundas que vai causar o quê, pastor? Estrago. Estrago. Então nossas reações têm que ser de forma sensata. E não só a forma sensata, a forma justa. Uma pessoa justa aqui
é aquela que nunca vai se colocar acima de outras pessoas. Uma pessoa justa aqui é uma pessoa que nunca vai diminuir outras pessoas, porque nós sabemos de onde nós viemos e de quem nós éramos antes de estarmos aqui. Uma pessoa justa vai viver assim. É alguém que nunca pensa que é maior do que o outro, porque não há acepção de pessoas. O nosso tema nesse ano de missões nacionais é Somos Um. E quem disse isso foi Jesus. Assim como o Pai e o Filho são um, vocês também sejam um. Ele está falando de unidade, ele está falando de dependência, ele está falando que ninguém pode ser maior do que o outro. E Jesus disse que pode ser. Quem será o maior? Aquele que serve mais. O maior pode ser no serviço, a serviço do rei, a serviço do rei. Somente assim. Não há melhores, não há maiores, não. Há justos no meio do povo de Deus. Viver de forma justa é demonstrar integridade no trato com as outras pessoas. E não só isso, ele vai dizer para fechar, como nós temos que viver com a graça, sempre lembrando, a graça nos educando. Primeiro nós temos que renegar a nossa impiedade, as nossas paixões. Aí agora ele vai dizer para que nós vivamos neste mundo. É aqui. Essa forma não é para o céu não, é para aqui e agora, neste mundo tenebroso. Vai ser o desafio do crente. Viver de forma sensata, viver de forma justa e agora de forma piedosa. Ter um relacionamento correto com Deus. Piedade está alinhada com paixão. Piedade, uma vida correta diante de Deus. Ter temor, ter reverência, ter fervor espiritual no coração, com o único objetivo, adoração a Ele, piedade com os irmãos. Somente isso pode nos tornar verdadeiramente homens e mulheres que estão sendo educados pela graça de Deus. Nós vamos ter um relacionamento saudável com Deus. Não há forçação de barra, tem pessoas que é forçado. A dificuldade para orar, porque tem que terminar logo. A dificuldade para vir para a igreja, a dificuldade para vir para a EBD, a dificuldade para vir para o culto de oração, a dificuldade para vir para o culto de doutrina. Não, tudo vai ser espontâneo. A graça de Deus, nós temos que lembrar, ela não apenas nos salva, mas ela também nos ensina a viver uma forma justa, nesse mundo, uma forma piedosa e uma forma sensata. Há muitos, meus amados irmãos, que usam a graça de Deus como desculpa para viver da forma que eles querem. Não, Deus me fez assim, que conversa é essa? Vou viver assim, não vai. Isso vai mostrar no fundo do coração que talvez o poder regenerador e salvador de Deus não alcançou essa pessoa. A graça de Deus nos redime, nos renova e nos capacita a obedecer à palavra de Deus. É isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas. E nós chegamos agora, nós vamos dar continuidade, que é o versículo 13, o ponto-chave da capacitação da graça de Deus. Esse é o ponto principal, tá? Fomos salvos já e agora nós temos uma esperança. Olha o que ele vai dizer. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que versículo lindo. Aguardando. Aqui é a capacitação da graça de Deus. A graça de Deus nos educa. Para quê, pastor? A graça de Deus nos salva. Para quê, pastor? Para aguardarmos a manifestação da glória de Jesus. Essa é a esperança do crente. Já fomos salvos e agora eu estou sendo capacitado diariamente. A graça de Deus, que não só aponta para a salvação, mas que aponta diretamente para a segunda vinda de Cristo, quando Ele vai voltar e buscar a sua igreja. A manifestação gloriosa, quando Ele vai vir em poder, majestade, honra. Nós temos que ter essa expectativa, a nossa esperança, a nossa certeza é que Ele virá, é que Ele voltará, é que um dia Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja.
A nossa esperança agora está em Cristo, no que Ele fez por nós, mas também na sua segunda vinda, na volta do nosso grandioso Deus, a garantia daquilo que Ele disse. Ele vem sem demora, Ele vem, ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Tem que ser assim, a nossa esperança naquele que vive, reina, mas voltará em glória, poder e majestade. Por isso que a gente não olha, quando nós olhamos agora para o passado, nós sabemos que Deus já nos libertou da nossa impiedade, das nossas paixões, das nossas corrupções. O que é que nós temos que viver agora no presente constante? A graça de Deus nos capacita a viver uma vida de santidade, uma relação correta com Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A glória de Cristo. Nós participaremos, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória. Nós participaremos com Ele dessa gloriosa e majestade que Ele vai nos proporcionar no céu. Uma vida com propósito está aqui. Uma vida com perspectiva está aqui. Lembrando que nós não somos aqui da terra, mas que nós temos uma herança no céu, novo céu e nova terra, que Ele nos restaurou, não só para uma vida presente, porque Ele nos mantém aqui hoje no presente, mas Ele nos salvou para a manifestação gloriosa da sua volta. É isso, meus amados irmãos. Nós temos um presente e um futuro garantido através da volta de Cristo. E é impossível um crente se manter da mesma forma depois de ouvir umas palavras dessas. A esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus. E ele vai dizer quem é Ele, e Salvador Jesus Cristo. Ele começa com uma bênção aqui, dizendo a bendita esperança. A bendita esperança, o que começa com graça, termina com glória nos céus. A graça sendo derramada e depois a glória, o céu. Com quem? Com o nosso grande Deus, com o nosso grande Salvador. Uma esperança que une a igreja de Cristo, uma esperança que mantém a igreja de Cristo. Uma viva esperança, como diz o apóstolo Pedro. Uma firme esperança, como diz o escritor de Hebreus. E uma esperança purificadora para uma vida de santidade e santificação aqui na terra. Não adianta, é isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas. A vinda gloriosa, quando nós esperamos a visita do Rei da Glória. Ele está agora ajeitando essa casa, onde Ele habita, esse templo, essa morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos preparando, por isso nós temos que estar preparados. O cristão é uma pessoa que sempre está pronto para receber o Rei dos Reis e o Senhor da Glória. Sempre prontos para receber Ele, o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora ele vai falar, verso 14 e 15, primeiro 14, da autoridade. O que é que a graça faz? A autoridade da graça. O que é que ela faz? Primeiro aí, no verso 14, ele diz assim: Ele nos deu a si mesmo, Ele nos deu, Ele morreu por nós, a fim de nos remir. Ele está falando aqui de redenção. Cristo se entregou, se deu, se doou para nos redimir, para redenção. De quê, pastor? Da nossa iniquidade. Redenção completa, redenção dos nossos pecados, transformação do povo de Deus, que vai transformar o povo de Deus num povo zeloso, num povo que busca a Deus e vive em santidade. Por isso, meus amados irmãos,
Nós temos que viver agora uma vida com testemunho dessa redenção que Cristo fez por nós. A nossa vida sendo um testemunho vivo, uma Bíblia aberta. Nós temos que mostrar zelo pelas casas do Senhor, zelo pelos irmãos da casa do Senhor, zelo pelas ovelhas do Senhor, amizade entre os filhos de Deus no meio da casa do Senhor, amor uns pelos outros. Isso tem que ser demonstrado diariamente e constantemente. Pessoas que foram remidas através da graça vão viver de formas diferentes. É interessante que os autores vão dizer, foi a graça de Deus derramada através de Cristo Jesus que produz a cruz. O Criador do universo se esvaziou da sua glória, Ele se deu, desceu para morrer por nós, entregou a sua vida, veio ao mundo no tempo certo, como diz o escritor de Gálatas, na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento exato, se deu por nós, fez morada no meio do povo de Deus para nos remir, para pagar completamente o preço dos nossos pecados. Ele, sendo santo, se fez pecado por nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, sendo bendito, se tornou completamente maldição, porque Ele levou os nossos pecados naquele momento, naquele madeiro. Sendo autor da vida, morreu para que pudesse nos dar vida e vida eterna e vida com abundância. Ele se deu a si mesmo por nós, foi isso que Jesus fez. Ele se ofertou, uma oferta, uma dádiva de amor. O maior presente da graça de Deus é esse, é o próprio Senhor dando. Ele se deu a si mesmo por nós. Esse é o presente maior da graça de Deus. Nos substituindo, a entrega voluntária, a entrega absoluta do nosso Senhor, como nosso fiador, representante e substituto, nos substituiu. Meus irmãos, é lindo só isso aqui. Ele, a si mesmo, Ele deu a si mesmo por nós, em nosso lugar, fiador, substituto e representante. Morte vicária, morte eterna, morte substitutiva. Aqui está a doutrina da expiação, onde não só Ele paga o preço dos nossos pecados, mas onde Ele remove completamente e lança no mar do esquecimento. Não há possibilidade de perder a salvação, porque foi Ele mesmo que se deu por nós, para nos salvar. Morreu pelo mundo, suas igrejas, seu povo, os seus remanescentes fiéis, a autoridade da graça, remir de toda iniquidade. Não é pela metade, o serviço é completo que Deus faz, toda é toda, não é quase toda, é toda iniquidade. É completo o serviço de Deus, toda iniquidade. Toda iniquidade. A graça de Deus nos salva de toda iniquidade do pecado. A graça de Deus não se manifestou para que nós possamos hoje viver na prática. É diferente. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é viver na prática. No escândalo, na imoralidade, na mentira constante. Prática é uma coisa, ser pecador é outra. Ele se manifestou para isso, para nos remir de toda iniquidade, iniquidade. Por isso, abandonemos o que, pastor? A prática. Sempre aquele processo, nos libertou da culpa, nos libertou do poder e está nos libertando da presença do pecado. A salvação em 3 atos: justificados, santificados e glorificados. A autoridade da graça, não só, isso já é maravilhoso, né? Nos remir, mas não só remir, versículo 14, lá no finalzinho, versículo 14, ele diz: nos remir e purificar para si mesmo. Então não só é remir, não, de toda iniquidade, mas Ele quer um povo santo, um povo limpo, um povo purificado. Pastor
perfeição, não. Mas é um processo de construção diária na vida do crente. Todo dia, nos purificando. Então aquilo, e daquela forma que eu vivia antigamente, eu não posso viver mais. Não posso. Eu não posso viver na mentira. Eu não posso viver vendo pornografia. Eu não posso viver deitando com a minha namorada. Eu não posso fazer o que não agrada a Deus, porque Ele quer um povo puro e santo. E isso nós temos que entender. Nós temos que compreender, e não só compreender, igreja, é viver. É prática. É prática. Não vai entrar um povo manchado nos céus, mas vai entrar um povo remido e purificado, que briga contra o seu pecado, que luta para não fazer mais do que fazia antes. Essa é a principal garantia que você está indo para o céu. É se você luta contra você mesmo. Eu quero ir, eu quero fazer. Aí o Espírito Santo diz, tu não vai, tu vai ficar aqui. Aí tu vai dizer, vou ficar, eu não vou. Eu quero abrir minha boca para difamar o meu irmão, a minha irmã. E Deus diz, dá um nó, segura, conta até 10 para não difamar, para não quebrar o terceiro mandamento. É isso que Ele está fazendo por nós. Ele nos comprou para si mesmo. Um povo santo de propriedade exclusiva dele, por isso que Ele quer purificação. E no final, agora sim, depois de tudo isso, as boas obras vêm. Primeiro Ele quer etapa por etapa. Porque se você quebrar uma, aí vai quebrar todas as outras. Primeiro Ele nos redime de toda iniquidade. Depois Ele nos purifica, nos separa. E agora Ele nos prepara para que nós venhamos nos dedicar à prática das boas obras. É isso que Ele quer. O alvo cristão não é ter a capacidade de realizar obras, não é isso. Mas ter fervor no coração para fazê-las para a glória de Deus. Deus é o alvo, a glória de Deus. A obra que eu faço, no final, se não glorificar a Deus, esquece. Não serviu de nada. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, a adoração é de Deus. As boas obras foram preparadas por Deus para glorificar a Deus. Esse é o alvo de Deus para os cristãos. Os cristãos que foram perdoados e aceitos e enxertados na videira verdadeira. O final é fazê-las para a glória dEle, conforme a aceitação dEle, não no meu modelo ou no meu modo operante, não. Não é assim, não funciona assim. Nunca vai ser assim. Por isso agora nós temos que ter o quê? Fervor no coração para fazer. Eu faço, Senhor, porque eu sei que eu vou glorificar o Teu nome. Eu faço com fervor, eu faço com zelo, eu faço com amor, eu faço com comunhão com os irmãos. Eu faço porque Deus preparou de antemão todas elas. É isso que nós fazemos. 2 fatos que determinam a vida cristã. Nós vimos aqui nos versículos, só para fazer um parênteses. Primeira vinda de Cristo, já veio para salvar e aguardamos a sua gloriosa volta. 2 momentos, 2 etapas. Uma não está destituída da outra, não. Já fomos salvos, pastor? Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Todos vocês que um dia creram. Salvos pela graça mediante a fé, todos vocês. Pastor, e agora? A segunda etapa. Esperamos. Ele disse lá o que é que nós temos que fazer. Como nós temos que viver. Não adianta. Não, eu vou quebrar. Não quebre não. Faça.
Tem alguns pastores que é assim, eu estava assistindo os vídeos, não, eu penso. Aí o outro pastor disse, não é o que tu pensa, é o que a Bíblia diz. O teu pensar não vale de nada. Se você pensar sem o que a Bíblia diz, está errado. Enquanto isso não acontece, pastor, o que é que nós vamos fazer? Lá no versículo 15, agora sim, dá tempo para a gente encerrar. Ensine, ó. Temos que ensinar para os outros agora. Estas coisas, que coisas? Tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Não preciso nem repetir, né? Aí também exorte. Está com medo de exortar, líder? Está com medo de exortar? E repreenda. Está com medo de repreender? Está com medo dos homens? Está com medo da fuga? Não tenha medo não, olha aqui. Ele nos dá autoridade para isso. Era para Tito, mas serve para toda a liderança, inclusive o pastor. Com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Exorte em amor. Repreenda em amor. Ensine em amor. Exorte em amor. Não basta falar. É preciso falar, mostrar, exortar e ensinar. É preciso corrigir e encorajar. Andam de mãos dadas. Nós não podemos ficar mudos, não. Por quê? Não é apenas falar por falar, mas é encorajar, exortar, repreender em amor. É necessário. Senão, vir à casa da mãe Joana. Falar, exortar, repreender com toda a autoridade. Ele nos dá isso. Por que é que você está com medo? Está com medo dos homens? Não tenha medo não. Quem te levantou para o ministério? Quem te deu os dons e talentos? Foi o nosso Senhor que estás no céu e zela pelas nossas vidas. Não, pastor, mas eu estou no ministério e tem pessoas que têm mais estudo do que eu. Não importa, nunca, preste atenção, nunca você pode nutrir complexo de inferioridade. Nós ministramos por meio de Cristo, por meio da palavra de Deus. E os pastores são ministros de Cristo aqui na terra. Ministro de Cristo aqui na terra. Porque ele diz, ninguém despreze vocês. Deus é quem levanta, é Deus quem dá os dons, os talentos. Ele deu uns para apóstolos, pastores e mestres. Não é nós, foi Deus que deu. Nós estamos aqui porque nós fomos levantados líderes do Senhor. Por Deus, ninguém despreze vocês, ninguém, ou você, Tito. Lá em Hebreus vai dizer, obedeça os seus líderes, sejam submissos a eles. Eles não foram levantados para ter um cargo, não é isso. É liderar, é conduzir. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, como se nós exortássemos da parte do próprio Deus. Nós não falamos nossas palavras, não, nós falamos a palavra de Deus, por isso não é o que eu penso. Por isso que nós somos levantados como pastores, como líderes, para fazer. O apóstolo Paulo diz, por isso agora faça parte de vocês, quando ele diz que nós somos embaixadores. Nós exortamos da parte do próprio Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, em nome de Cristo. Nós falamos no nome de Cristo. Igreja do Senhor, em nome de Cristo. Aí Paulo vai dizer depois, por isso eu peço a vocês que se reconciliem. Aí ele vai dizer, com Deus. Nós pregamos, nós falamos da parte do próprio Deus. E nós terminamos. A graça de Deus, com algumas conclusões e aplicações para que a gente possa pensar.
A graça de Deus se manifesta completamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus, transformando as nossas vidas, capacitando para que nós possamos viver em santidade. Nós vimos aqui purificação. Enquanto tudo isso, o que é que nós vamos fazer, pastor? Aguardamos a volta do nosso Senhor. Que essa verdade, nesta manhã, motive o seu coração. Meu irmão, se não motivar o seu coração, eu não sei o que é que pode motivar. Motive o seu modo de viver, para que você possa fazer lá, como a gente viu, para que nós possamos testemunhar, renunciando à prática. Somos pecadores ainda, mas é a prática. Nós temos que deixar o que não agrada a Deus. E nós sabemos. Nós sabemos. Podemos até fingir que não sabemos, mas nós sabemos. Viver uma vida de sabedoria, proclamando a esperança. O apóstolo Paulo vai dizer isso. É isso que nós temos que fazer. Viver ao lado do irmão. Porque a coisa mais fácil é dizer: o meu irmão é frio. Você consegue abraçar ele? Ou ela? O meu irmão é frio, é fácil dizer. Eu estou dizendo agora, o meu irmão é frio, não estou dizendo com vocês não, tá? O meu irmão é frio, mas você consegue abraçar ele ou ela para aquecer o coração dela? Para que pegue fogo o coração dele? Para que a chama viva do Espírito Santo aqueça o coração dela e dele? Falar do irmão é fácil. Mas eu quero ver você agora, nesse momento, quando você sair daqui, saber que ele está passando por uma necessidade e você estender a mão para ele. Estenda a mão para ele. Estenda a mão para ele. Estenda a mão para ele. A graça de Deus nos capacita para tudo isso. Por isso que o inventário tem que ser feito do nosso próprio coração, da nossa própria vida. O inventário tem que ser feito por nós mesmos. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Sua vida está muito melhor daqueles que partiram sem Cristo e já estão no inferno. Ou vocês pensam que não estão? Já estão no tormento, lembrando das oportunidades que tiveram. A sua vida está muito melhor, é a sua mesmo, de pessoas que estão agora nesse momento num leito de hospital, com as últimas badaladas do coração, as últimas batidas do coração. Muitos hoje, nesse momento, agora, bem ali no hospital, estão nos aparelhos, sentindo dores, cânceres insuportáveis, mal respirando. Você tem uma casa para morar, você tem uma família, você tem um teto, você tem um pão nosso de cada dia nos dai hoje. O seu coração está bombeando sangue constantemente por causa de Deus. Os seus rins estão filtrando para todos os locais, sem precisar de hemodiálise, que estão bem ali, mortos, porque ela vai matando aos poucos, ela vai judiando aos poucos. Você está muito melhor. E além disso, tudo isso, você ainda tem a graça de Deus em sua vida. Você ainda tem a salvação. Você ainda tem a vida eterna. Você ainda tem os seus irmãos. Você ainda tem a sua igreja. A graça de Deus derramada, que foi derramada nessa igreja para alcançar o seu povo. Nós temos tudo isso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma rocha eterna, uma pedra de fundamento, uma pedra de esquina, uma pedra angular que sustenta as nossas vidas e a nossa casa. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Vamos nos dividir em salas de EBD. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã na tua casa, casa de oração, casa de adoração, por tudo que aconteceu, ó Deus, nesse primeiro momento aqui.
E nós te pedimos nesse momento, ó Pai, com o coração diante de Ti, através dessa palavra que foi pregada, anunciada, para que o Senhor capacite, ó Deus, cada professor, cada, ó Deus, membro, cada visitante, cada congregado, ó Deus, para que o Senhor possa nos conduzir, para que nós possamos aprender mais, ó Deus, e mais de Ti. Que nós possamos mergulhar em águas profundas, Te buscando, para que, quando venha qualquer pingo de iniquidade, o copo possa estar cheio, ó Deus, e caia, e bata, e caia para fora. Sustenta as nossas vidas, ó Deus. Conduz a nossa história. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos,